Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida. Nesta quarta-feira da quinta semana da Quaresma, dia 29 de março, e na qual nós lemos então o Evangelista São João no capítulo 8, versículos do 31 ao 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta quarta-feira meditando o capítulo 8 do Evangelista São João, onde vemos esse diálogo entre Jesus e os judeus. Hoje Jesus faz-lhes um convite bastante contundente. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É claro que nós vemos no Evangelho que num primeiro momento eles não compreendem aquilo que está dizendo Jesus, porque diz: mas nós nunca fomos escravos. Como que podes dizer que seremos libertados pela tua palavra? Com certeza pensavam nas escravidões humanas, como tinham sido escravos na terra do Egito e dali tinham sido libertados com braço forte, com mão forte por Moisés, como mensageiro de Deus para aquele povo. No entanto, Jesus fala de uma segunda escravidão, muito pior do que a escravidão humana, que é a escravidão do pecado. Porque ele mesmo diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem de nós tem o costume de praticar a confissão sabe o quanto muitas vezes nós acabamos nos tornando escravos dos pecados que acabamos cometendo. E às vezes, ainda que tenhamos esse esforço constante para a conversão, para a mudança de vida, muitas vezes acabamos caindo novamente. É claro que quando caímos, temos sempre o convite de Cristo para que nos levantemos mais uma vez e assim, procurando a confissão, possamos mais uma vez voltar na comunhão com Ele. No entanto, nós temos certeza que aquela frase que hoje nos coloca Jesus dizendo que aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado, ela não é tirada do nada. Nós conhecemos muito bem esta realidade no nosso dia a dia. Mas Jesus convida-nos e nos aponta qual o caminho que nos leva à libertação desta escravidão. É permanecer na sua palavra, é permanecer com Ele, porque permanecendo com Ele, Ele nos irá apontar quais os caminhos que nos trazem a verdadeira felicidade, quais os caminhos que verdadeiramente nos levam para junto do Pai. E assim, do mesmo modo que Jesus diz aos seus discípulos e diz também aos judeus: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
do mesmo modo, Ele convida-nos a cada um de nós para que possamos permanecer na Sua palavra. Esse permanecer na Sua palavra como justamente este esforço cotidiano para vivermos aquilo que Jesus nos ensina na Sagrada Escritura. Porque só assim teremos a verdadeira liberdade. Só assim seremos verdadeiramente livres, como hoje então nos recorda Jesus, quando fala aos judeus e aos seus discípulos. Portanto, o convite que nos é feito pela liturgia nesta quarta-feira da quinta semana da Quaresma é justamente para que possamos permanecer na palavra de Cristo, para que permanecendo na sua palavra possamos conhecer a verdadeira liberdade, possamos ser verdadeiramente livres, nos desvencilhando das amarras do pecado que muitas vezes nos circundam e nos atam. Por isso que nós possamos ouvir verdadeiramente este convite e possamos fazer esse esforço da conversão no nosso dia a dia, para que então, permanecendo na palavra de Cristo, possamos ter e experimentar a verdadeira liberdade, que é a liberdade da escravidão do pecado. Façamos nossa oração para esse dia. Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações purificados pela penitência e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.